Queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos estar assim abordando a nossa lição de número 4, que será ensinada no dia 23 de abril de 2023, próximo domingo. O título da nossa lição, ela diz Ídolos na Família. E a introdução, ela vai trabalhar alguns aspectos que ocorreram na vida do patriarca Jacó e sua esposa Raquel, alguns aspectos que ocorreram na vida de Mica e sua família, e alguns aspectos para nós identificarmos os ídolos da atualidade em cada família. O texto áureo nos diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Ou seja, assim seja. 1 João capítulo 5, versículo 21. A nossa verdade prática, queridos, ainda diz assim: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Se fôssemos fazer um apanhado da numerologia bíblica, a gente vai observar que Deus, ele é o número 1. Inclusive, quando é abordado os mandamentos em Êxodo, ele vai dizer que primeiramente adorarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Então Deus nunca pode ocupar o segundo lugar em nossas vidas. Deus precisa ocupar sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Na introdução, a gente vai observar que Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro e resolveu furtar ídolos de seu pai. Enquanto Mica fez um altar para seus deuses, consagrou um filho para sacerdote, fez um éfode e contratou um levita, para ser sacerdote também no seu lar. Contratou para ser um sacerdote no seu lar. A gente vai ver isso lá no livro de Juízes, capítulo 17. E vai ver também no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6, que cada um fazia o que parecia bem a si próprio, Não havia rei e a coisa estava badalada, cada um fazia o que queria, o texto vai dizer. O terceiro tópico vai ser trabalhado como identificar esses ídolos na atualidade, ou da atualidade. Então, o primeiro tópico, queridos irmãos, nos diz assim: os ídolos encontrados na tenda de Raquel. A gente vai observar que no primeiro subtópico da lição, ele vai nos dizer a fuga de Jacó e sua família. Capítulo 31, versículo 3 e versículo 4, a gente vai ver também que Jacó resolveu voltar à sua terra natal, à casa dos seus pais. É interessante a gente abordar aqui que enquanto em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua família e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Para Jacó, Deus fala diferente. Deus diz: volta para a tua terra, para a tua parentela, para o meio da tua família, para a casa do teu pai, Abraão, no capítulo 12 e 1 ao 3 de Gênesis, Deus fala a Abraão para sair. No capítulo 31, versículo 3 de Gênesis, Deus fala para Jacó voltar, e por 2 vezes. Então, a gente vai observar também que, por Deus abençoar Jacó, a vida dele ali no meio do seio da família lá com Labão, seus filhos, Labão começou a ver isso e mudou o salário de Jacó por 10 vezes, mas ele não conseguiu trazer nenhuma perca a Jacó, pois Deus sempre intervinha abençoando Jacó e sua família. E deveria ter servido de exemplo para Labão, para ele deixar de servir aos seus deuses, aos seus ídolos, e seguir ao Deus, de Jacó. Mas infelizmente o texto não nos mostra isso. E a gente vai observar que Raquel e Lia foi consultada por Jacó. Jacó consultou, Deus
falou para Jacó. Jacó consulta Raquel e Lia, e Raquel e Lia, elas concordam, né? Raquel e Lia disse: faça tudo o que Deus mandou. Até mesmo porque elas começaram a observar que seu pai tratou elas como um gentil, né? Negando a herança, negando o direito de herança delas. Então, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Labão só veio perceber isso 3 dias depois de Jacó ter seguido com a sua família, voltando para seus pais. A Bíblia vai dizer em Gênesis 31, 19 e 34, que Labão era um homem idólatra, queridos irmãos. Ainda dentro do segundo subtópico do primeiro tópico da lição, a Bíblia vai dizer também que ele tinha no interior da sua casa, né, eram estes terafins feitos de madeira, de pedra ou de barro, pequenas miniaturas que eram adoradas, veneradas por Labão, o pai de Raquel. Essas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar, pessoal. Esses ídolos caseiros também, queridos irmãos, conforme a crença pagã da época, conferia o direito da herança dos filhos. A gente vai observar aí que Labão era politeísta, não era um terafim que ele adorava, né? Ele adorava os terafins, enquanto Jacó era monoteísta. Nós somos monoteístas, adoramos a um único Deus. E o texto vai dizer que Jacó provavelmente ficou brava em ver aquele tratamento do seu pai com ela, Lia, e furtou os ídolos do seu pai. O salmista vai dizer que um abismo leva a outro abismo. Ela não só furta esses ídolos do pai, como ela mente para o pai, como ela esconde isso do patriarca Jacó e provavelmente dos demais. Então Raquel, ela mentiu para esconder esses ídolos. Ela sentou-se sobre os ídolos, posto na albarda, né, do camelo, ou seja, na sela do camelo. A gente vai ver isso no versículo 34 do capítulo 31. Ela mentiu para o seu pai ao dizer que estava naqueles dias, né, para não se levantar de onde estava. E a gente vai ver assim, de início, de certa forma, uma precipitação de Jacó, ao dizer que aquele que ele encontrasse com aqueles ídolos ali, ele poderia matar, poderia ser morto. Agora veja que coisa grave não seria e não ocorreria Labão encontrando esses ídolos justamente com a mulher que Jacó amava, Raquel. Aí vem-nos a pergunta: ela furtou? Alguns comentaristas e eruditos vai dizer que ela furtou para livrar Labão da idolatria. Isso não é verdade. Outros vão concordar que ela furtou colocando na sela do camelo e sentando em cima, ou seja, menosprezando aqueles terafins, aquelas divindades. Quem que adorasse essas imagens sentaria em cima delas. É um detalhe importante, é um caso a se pensar. Porém, houve uma necessidade dela fazer aquilo e a gente sabe disso, que era para esconder do seu pai Labão. Teria ela furtado talvez por razões religiosas e não só por causa de uma herança, da questão de uma herança? A gente não sabe, a gente não pode dizer diretamente. O que a gente sabe é que ela furtou os ídolos e que esses ídolos, ele garantia herança principalmente para os filhos, e aí as filhas teriam a herança da prosperidade que o marido tivesse. Então teria furtado por impedir de seu pai consultar os terafins a fim de adivinhar onde eles estavam, porque também esses deuses, esses terafins, eram consultados para que eles adivinhassem as coisas. Um outro comentário de Champlin, que é um dos comentários mais completos que temos da Bíblia ainda na atualidade, ele diz que parece mais provável que Raquel cresce na eficácia de orações e ritos realizados diante dessas imagens e quisesse a proteção e os benefícios que alegadamente, ou seja, esses terafins poderiam conferir. Tais ídolos eram postos nos lares a fim de protegê-los e trazê-los prosperidades. Era assim que
Labão entendia. Algumas dessas imagens eram figurinhas e representavam deidades, pequenos deuses. Outras tinham formato humano. Algumas talvez fossem os signos do zodíaco. Talvez algumas fossem usadas para efeitos de adivinhação. O fato é que muitas pessoas adoravam essas divindades naquela época. Então, queridos, a pessoa que detinha também a posse desses ídolos se tornava o líder da família. E no caso aqui de uma filha casada, assegurava ao marido o direito de possuir os bens do pai dela. O que ele prosperou, recebeu do pai dela, servia para ela. Então, servia como um documento, como uma garantia, né? Labão, porém, tinha filhos, a gente sabe disso. E esse direito competia a eles. Então, de tomar posse dos terafins. Então, o furto de Raquel, portanto, foi gravíssimo. E tinha por objetivo salvaguarda para o marido a posse das propriedades de Labão. Veja como a coisa foi grave, né? Até que ponto Raquel chegou para furtar. A Bíblia não dá detalhes se ela venerou. Não, a Bíblia não dá detalhes, mas é essas colocações que a gente tem aqui. Então, queridos irmãos, o segundo tópico, né, da lição, ele já vai falar sobre um santuário de deuses na casa de Mica. E a gente já vai observar um outro personagem que se entra aqui, certo? Um santuário de deuses na casa de Mica. Está lá em Juízes, no capítulo 17. A gente vai estar lendo sobre essa passagem de Mica. O primeiro subtópico do segundo tópico diz assim: a idolatria e o caráter antiético de Mica. Podemos observar que a idolatria e o caráter antiético de Mica foi muito notório nessa passagem. O texto vai dizer que ele furtou a sua mãe, que era muito rica, e a mãe dele amaldiçoava o ladrão. Ele, temendo ser amaldiçoado pelas palavras transferidas de sua mãe de maldição, resolveu devolver o furto. E agora a mãe dele, de vez de amaldiçoar o ladrão, abençoou o ladrão. Veja como é contraditório as coisas. E essa própria mãe pega uma parte desse dinheiro, desse valor, e faz para Mica uma capela de deuses, uma casa para seus deuses, seus terafins, para ele o adorar. A coisa era tão séria que o texto de Juízes 17:6 vai dizer que cada um fazia o que queria. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um por si. E a gente vai ver isso muito claro na vida de Mica, certo? Apesar de o nome deles ter um significado tão belo, que significa quem é como o Senhor nosso Deus, ele não correspondia, o caráter dele não correspondia ao significado do seu nome. Coisa muito diferente no Antigo Testamento que a gente vê na vida de outras pessoas, outras figuras do Antigo Testamento, como Jó, como Davi, como outros servos de Deus, como Elias, Eliseu, que o caráter deles correspondia ao significado do seu nome. Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava Deus em sua vida. Ele honrava os seus deuses, não é isso? Então, Mica era um mau caráter, certo? Ele furtou a própria mãe, como eu já disse, 13 quilos de prata. Alguns comentaristas vão dizer que foi 17 quilos de prata, certo? Ele era um grande devoto, isso a gente tem certeza, porque a mãe construiu deuses para ele na sua casa, uma casa de Deus, uma capela de deuses, e ele dá continuidade a isso. A Bíblia vai dizer que ele tinha uma capela, um santuário para seus pequenos deuses chamados terafins. Inclusive, esse mesmo Mica, certo? Ele consagrou o seu próprio filho como sacerdote, sendo ele efraimita, e a linhagem dos efraimitas não poderia ser sacerdote, né? Quando a gente vai observar, o sacerdote era uma figura de uma autoridade espiritual tremenda na nação de Israel. E o sumo sacerdote é a maior autoridade espiritual de Israel. E esse mesmo Mica, ele vai agora fazer um éfode, né? Uma roupa especial
um manto, uma capa, uma roupa especial para seu filho e consagrou como sacerdote particular. Veja só, no meio do ambiente familiar, veja que coisa contraditória acontecendo na vida dessa família. A Bíblia vai dizer que o povo vivia na região montanhosa, de Efraim, tinha se corrompido por causa da idolatria, e havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés. Juízes 18, 27. Se a gente observar Juízes 17 e 6, vai falar que fazia o que queria. E no capítulo 18, lá na frente, vai dizer a mesma coisa, não havia rei Israel. Faziam o que queria. E uma outra parte vai dizer, não havia rei Israel, faziam o que queria. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adorar esses sincretismos religiosos dentro de suas próprias casas. Ou seja, ídolos caseiros, a gente podia chamar assim, para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados, queridos. E Mica era fruto dessa corrupção moral e espiritual. Por isso não foi difícil para ele roubar a própria mãe. O que dizer da abominação de Mica? Ele roubou esses serafins, como eu já falei, depois devolveu. A mãe agora abençoa o ladrão, de vez de chamar a atenção, abençoa esse ladrão e ainda dá um presente a ele, que foi construir deuses, serafins e uma capela, uma casinha para ele adorar, ter um lugar de adorar. Ele entregou a mãe temendo sofrer com a maldição que ela lançava. No terceiro subtópico do segundo tópico, ele diz assim: Mica tinha uma casa de deuses, como eu já falei, meus irmãos. Mas além dele ter uma casa de deuses, apesar de Mica ser judeu, mas desviado da fidelidade a Deus, servia aos falsos deuses, representados por pequenos ídolos chamados terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel, como muitos hoje dizem estar servindo ao Deus de Israel, mas a gente observa que na prática é tudo diferente. Então ele tinha essa capela, ele fez um éfode, ou seja, um manto sacerdotal e alguns ídolos do lar. Ele consagrou um dos seus filhos, fazendo dele um sacerdote particular. Ele encontrou um levita que não tinha onde morar e contratou o levita, certo? Para o sacerdote também particular da sua família. Lembrando que esse levita era provavelmente neto de Moisés. Em algumas traduções é chamado de Jonatas, em outras é chamado de Manassés. Mas esse levita, ele não podia exercer o cargo de sacerdote. Um levita não pode ser sacerdote, não é verdade? Não tinha condição. Então você vai ver a mudança das coisas, transformando o certo em errado, e o errado em certo. Por isso que o texto diz que cada um fazia o que queria. A gente vai observar também que ele desejava invocar o nome do Senhor, mas da sua maneira. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus de seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. De vez de ser um adorador a um único Deus, ele agora adora vários deuses. A gente vai ver a mudança dos valores aí na vida dessa figura, deste homem por nome de Mica. O terceiro tópico da lição, querido, nos diz ainda assim: a idolatria dentro dos lares. Ou seja, os ídolos domésticos dos tempos atuais. O que se pode ser identificado como ídolo caseiro? Aí fica a pergunta para você. E aqui vem uma resposta, porque é uma pergunta retórica. Tudo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, que Deus deixa de ser o número 1 para ser o número 2 em nossa vida, digamos assim, a segunda opção, vai se constituir em idolatria. Primeiramente é o teu Deus adorarás. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Então, por exemplo, essa idolatria, esse ídolo pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um pai, a mãe, um filho, um neto,
certo? Um emprego, um bom emprego, um cantor, um pregador, um ensinador, tá bom? Um ator, uma atriz, um programa da televisão, uma novela. Quantos estão presos ainda a esses ídolos caseiros, né? O segundo subtópico da lição vai dizer: identificando os ídolos modernos dentro dos lares. O que dizer da cultura da mídia, meus irmãos, em que vivemos na atualidade? Você já pensou em fazer um jejum diferenciado? Porque jejum é sacrifício. Já pensou fazer um jejum a nível da tecnologia atual? Passar uma semana sem ligar a TV? Passar 24 horas sem acessar o celular? Então tudo isso é motivo de a gente pensar e ver o que realmente está sendo colocado no lugar de Deus em nossas vidas. Você tem capacidade de viver sem a tecnologia atual? É quase impossível. Não é impossível, mas é quase impossível. O que dizer de um jejum tecnológico? O perigo da concupiscência vai estar presente em nosso meio. Olhar, desejar, praticar. É um caso a se pensar. É isso mesmo. Então, queridos irmãos, que você tenha uma boa aula, que Deus os abençoe em Cristo Jesus e que nós possamos botar em prática esses ensinamentos tão preciosos da palavra de Deus e termos cuidado. A palavra ídolos, ela está tão naturalizada que a gente já viu programas na televisão por o nome, e até hoje existe o nome ídolos, e as pessoas assistem uma naturalidade, como se aquilo não fosse nada, apesar de a gente não considerar. Certo? Então tudo aquilo que consideramos e damos lealdade no lugar de Deus torna-se um ídolo na nossa vida. É preciso ter muito cuidado. É preciso a gente vigiar e orar para não cair nessas tentações e seguir, né, semelhante a eles. A gente sabe que todo o desejo de Satanás, desde o princípio, foi de ser adorado. Ele chegou para o próprio Senhor Jesus Cristo e ofereceu todas as riquezas desse mundo, todos os bens. Ele chegou para o próprio Jesus Cristo e tentou dar uma ordem sem dar: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele chegou para o próprio Senhor Jesus Cristo usando a palavra e disse: atira-te daqui, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Mas o Senhor sempre usou a palavra. Enquanto Satanás usa se tu és, se podes, se prostrares, se te atirares, o Senhor Jesus usa o está escrito. Está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito. Só ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele cultuarás. Só a Ele você deve veneração, adoração. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus e que você possa ter uma boa aula. A conclusão dessa lição diz assim: precisamos investir na família. A família é a base de tudo, meu irmão. A família é o alicerce. A família é a célula mate da sociedade, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus, tão somente a Deus. Que Deus abençoe, que Deus os ajude e que tenha uma boa aula em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém e amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.